A paz do Senhor, pregador, pregadora do Evangelho. Vamos nessa terceira aula aprender mais sobre pregação. Em especial, nós estamos enfatizando uma pregação expositiva, independentemente do método, como eu já falei nas nossas aulas anteriores. E nós vamos agora, nesta aula de número 3, tratar sobre a aplicação na pregação expositiva, a aplicação na pregação expositiva. Guarde essa aula porque ela é muito importante para nós neste momento, para você, porque nós vamos tratar sobre a aplicação, um dos pontos que os pregadores mais pecam. Então vamos lá. A introdução diz: a pregação não tem razão de ser enquanto nós não aplicarmos as verdades explicadas e ilustradas à vida dos ouvintes. Não tem porquê nós pregarmos se nós não formos aplicar as verdades da palavra de Deus à vida daqueles que estão nos ouvindo. Então, não tem razão de ser a pregação se ela não for aplicada à vida dos ouvintes. E para que haja esta aplicação, o pregador precisa ter consciência de que a aplicação é importante. E é nesta área que a maioria dos pregadores, nós pregadores, é nesta área que muitas das vezes nós falhamos. Falhamos por ignorância, falhamos por negligência, falhamos por conta de nós não nos preocuparmos com os nossos ouvintes. Então, vamos aprender nesta aula sobre esta importância e como você pode, a partir de agora, nas suas pregações, aplicar as verdades que são ensinadas na pregação, mostradas para os ouvintes, aplicar a vida destes ouvintes. Vamos lá. Como fazer aplicações? Como fazer aplicações? Sei que você já está aí querendo fazer as aplicações de maneira mais eficaz na sua pregação, a vida dos ouvintes, e eu vou te ajudar agora nesta aula a como fazer as aplicações. Primeiramente, a aplicação é a resposta a duas perguntas. A aplicação, ela é a resposta a duas perguntas. A primeira formula a pergunta: por que essa passagem é importante para mim? Então, a partir desta pergunta, por que esta passagem é importante para mim, que você vai entender como aplicar as verdades daquela passagem bíblica para a vida das pessoas, para a sua vida também. Então, você vai ver a importância daquela passagem para você, o que ela está te ensinando, o que ela está te orientando, que mandamento há ali, que atuação de Deus esta passagem mostra, ensina para a nossa vivência diária, para nossas experiências de vida cristã com Deus a cada dia. Então você vai ver o valor daquela passagem para você, porque a passagem foi escrita há um pouco mais de 2000 anos, ou a passagem tem esta distância de tempo, e às vezes a gente lê a passagem olhando somente como ela foi importante naqueles dias para aquelas pessoas, e a gente se esquece que a passagem ela tem um valor imensurável, tem uma importância para nossa vida, e a gente precisa identificar essa importância. Essa importância precisa ser vista por nós pregadores, porque essa passagem é importante para mim, para a minha vida. Isso vai te levar ao primeiro passo, vai te levar ao ambiente das aplicações, ao terreno das aplicações, se você fizer isto. A segunda indagação é: o que devo fazer acerca disto agora? O que devo fazer uma vez que eu entendi a importância desta passagem? O que eu devo fazer uma vez que eu entendi o valor desta passagem para a minha vida? O que eu devo fazer? Então aqui está a exortação, o mandamento, está ali as verdades que você deve praticar. Ali você vai ser orientado
a ver os ensinos, as verdades, aquilo que você precisa viver, praticar. Mas vamos continuar porque nós vamos nos aprofundando neste ponto aqui para que você possa, nas suas pregações a partir de hoje, fazer aplicações. Fazer aplicações porque são necessárias que se façam para que a sua pregação seja realmente uma pregação completa e verdadeiramente expositiva. Vamos lá. Aspectos da aplicação. Tá? Nós vamos ver aqui os aspectos, segundo o autor Daniel Doriani, nós vamos ver aqui os aspectos da aplicação. O autor Daniel Doriani, em seu livro A Verdade na Prática, olha só, traz 4 aspectos da aplicação e faz as seguintes perguntas. Então a gente vai ver aqui os aspectos da aplicação a partir destas perguntas aqui que o autor Daniel Doriani ele faz no seu livro A Verdade na Prática. Em primeiro lugar, a aplicação ela tem a ver com esta pergunta aqui. O que eu devo fazer? Para você elaborar as suas aplicações para a sua pregação, segundo estas verdades aqui que nós vamos aprender agora, a gente vai fazer o seguinte. Em primeiro lugar, o que eu devo fazer? Quando você se encontrar diante do texto, da preparação da mensagem, aquela mensagem você tem que aplicar à vida das pessoas, aplicar à sua vida. Então você vai perguntar, o que eu devo fazer? Esta pergunta te leva à seguinte questão, é a exortação, é o mandamento trazido à prática, é o que precisamos fazer à luz daquela passagem. Então, em primeiro lugar, quando você estiver preparando as aplicações para a vida dos ouvintes, você tem que levar em consideração o que precisamos fazer à luz desta passagem. O que eu preciso fazer à luz desta passagem bíblica? O que os meus ouvintes precisam fazer à luz desta passagem bíblica? Então aí você está encontrando a exortação, o mandamento trazido para a prática. É nesta pergunta, o que eu devo fazer, à luz desta passagem bíblica, que você vai tirar ali as primeiras aplicações, os primeiros mandamentos, exortações que você encontra no texto para aplicar à vida dos ouvintes. Agora, em segundo lugar, a segunda pergunta é muito importante porque diz, quem eu devo ser? A primeira pergunta te leva à prática, aquilo que você tem que praticar, aquilo que você deve seguir segundo os ensinamentos daquela passagem. E a segunda pergunta, quando você for aplicar, você tem que fazer esta pergunta. Quem eu devo ser? Quem eu devo ser? Precisamos não apenas dizer aos ouvintes o que fazer, mas quem é a pessoa que eles devem ser, qual o caráter que eles precisam ter para poder viver e obedecer àquela ordem que o texto bíblico nos traz. Então a segunda pergunta é quem eu devo ser? Ou seja, fala de caráter. Fala de caráter. O que esta passagem ela me ensina a ser como pessoa. Como o meu caráter pode ser transformado a partir deste ensino. O que esta passagem me ensina a ser? Então, a primeira, a gente vai ver a prática. A segunda, a gente vai ver o caráter. Deus trabalhando no nosso caráter. Eu tenho que ser mais humilde, mais santo, eu tenho que ser uma pessoa... ou seja, eu estou aqui dando aqui um exemplo de caráter, uma pessoa melhor a cada dia, mas no interior, no caráter. É Deus mudando o caráter da pessoa, moldando este caráter. Então, você precisa, na sua pregação, na etapa que você for fazer aplicações, você precisa perguntar quem eu devo ser. E aí você vai aplicar a vida dos ouvintes sobre a mudança de caráter, a mudança que Cristo opera em nosso caráter.
através de sua palavra. Então, vamos à terceira pergunta. Quais causas eu devo devotar a minha energia? Esta pergunta, no momento que você estiver preparando as aplicações, você deve perguntar: quais causas eu devo devotar a minha energia? Eu preciso mostrar para os meus ouvintes quais são os alvos que eles deveriam ter para a vida deles. Quais são algumas das realidades às quais eles deveriam devotar inteiramente suas energias. Então, quando você for fazer a aplicação, você deve perguntar: quais causas eu devo devotar a minha energia? Então, é neste momento que você mostra para os seus ouvintes, mostra para o seu público em que eles devem empregar os seus esforços, os seus talentos, o seu tempo, os seus recursos no reino de Deus. Em que eles devem devotar a sua vida, devotar as suas energias. Então, é com esta pergunta que você vai trabalhar as aplicações para que os seus ouvintes possam saber onde eles devem devotar, dedicar as suas energias, o seu tempo, seus talentos. Então, faça esta pergunta quando você estiver preparando a sua aplicação. E, em quarto lugar, como podemos distinguir a verdade do erro? A pregação, ela precisa levar aos ouvintes o discernimento a partir do ensino bíblico, da pregação bíblica. Quando aplicamos a palavra de Deus à vida dos nossos ouvintes, precisamos dar a eles ferramentas que vão ajudá-los a ter discernimento, que vão ajudá-los a distinguir o que é verdade do que é mentira, o que é vontade de Deus do que é mentira dos homens. Então, quando você for aplicar, você precisa se preocupar com seus ouvintes neste sentido. Os seus ouvintes precisam sair das reuniões, quando ouvirem as suas pregações, com ferramentas para eles poderem distinguir o que é verdade e o que é mentira, o que é palavra de Deus e o que é palavras enganosas, deturpadas. Eles precisam ter este entendimento. Então você precisa fazer a pergunta ao elaborar as aplicações: como podemos distinguir a verdade do erro? Claro que estas perguntas, você não vai usá-las todas elas em todas as suas pregações. Às vezes você vai usar 2, 3, ou vai usar as 4, ou talvez use 2 ou 1, mas é este o caminho. Sempre busque usar as 4 na medida do possível, para que você possa, então, tirar ensinos, as aplicações necessárias para a vida dos seus ouvintes. Sem aplicação, não há pregação. Entenda isso. Eu estudei o texto, eu expliquei o texto. Mas se não houver aplicação, então não há pregação, porque o objetivo da pregação é tocar os ouvintes, é atingir os ouvintes, é chegar ao coração dos ouvintes os ensinos, as verdades da palavra de Deus, que Deus usa os seus pregadores, iluminando os seus pregadores, para que eles possam transmitir estas verdades ungidos, guiados pelo Espírito Santo. Então, estas 4 perguntas, vou recapitular elas. Em primeiro lugar, ao fazer a aplicação, o que eu devo fazer? Em segundo, quem eu devo ser? Em terceiro lugar, quais causas eu devo devotar a minha energia? E em quarto, como podemos distinguir a verdade do erro? Então, na nossa conclusão, obviamente, nós precisamos cada vez mais ser relembrados e instruídos que, se não tem aplicação, não tem pregação. Aprenda isso. Se não tem aplicação, não tem pregação. Você já ouviu muitos pregadores, com certeza, só ler o texto
e fazer uma explicação sobre o mesmo, mas se esquecem de aplicá-lo. E é neste momento que eles esquecem de aplicá-lo que a pregação já não é pregação. Mas quando eles aplicam o texto, quando você aplica o texto à vida dos ouvintes, é neste momento que o ouvinte diz: Deus falou comigo. É neste momento que o ouvinte diz como é que o pregador ele sabia disto que está acontecendo na minha vida. Então é a aplicação, é no momento que você aplica a mensagem de Deus à vida das pessoas que o Espírito Santo atua de maneira sobrenatural com a sua palavra, que é a espada do Espírito, abençoando vidas. Deus abençoe você, abençoe a sua casa, a sua família. Eu vou fazer somente um resumo destas 3 aulas, deste primeiro módulo, para você ter um entendimento melhor. Resumindo aqui, resumindo pregação expositiva. Vamos resumir. É aquela que tem origem no texto. Eu estou resumindo para você ter um entendimento mais aberto, melhor, acerca do que eu estou falando. Então, resumindo, pregação expositiva é aquela que tem origem no texto bíblico e não na ideia do pregador. Aquela que transcorre e se desenvolve submissa ao ponto central do texto. E, por último, a pregação expositiva é aquela que envolve a leitura do texto, a explicação do texto com as suas ilustrações, seus exemplos e a aplicação do texto à vida do ouvinte. Deus te abençoe, pregador. Até o próximo módulo, nós estaremos falando mais sobre pregação expositiva. E tenha certeza que você vai crescer muito no seu ministério como pregador do Evangelho. Um grande abraço, pregador e pregadora.